1000 anos se passaram, mas o milagre me agraciou com a longevidade. E suspeito que seja por minha penitência de relatar a você cada página que a história da vida e da morte escrevem diante dos meus olhos. Em meus sonhos, ainda vejo flashes das batalhas, das lágrimas, das sombras, da luz e do sangue. Uma frase ressoava em meus ouvidos durante vários pontos de minha viagem. Engraçado serei justamente de um grande poeta que está imortal na escrita, que diz: no coração, tudo se enraiza em solidão. Pegadas desacompanhadas ficam para trás como na água ou nas profundezas do mar. Miguel Hernández, um grande poeta espanhol, partiu muito cedo, mas suas palavras trazem lições incomparáveis, avisos auspiciosos. O que me lembrou de trechos de um poema que traduz muito bem todo o nosso caminho até aqui. O pombal das cartas começa com seu impossível voo. Desde as trêmulas mesas onde se debruça a recordação, a gravidade da ausência, o coração, o silêncio. Cartas, relações, cartas, postais, sonhos, fragmentos de ternura, projetados no céu, lançados de sangue a sangue e de desejo a desejo. Quando te escrevo, emocionam-se os tinteiros. Os negros tinteiros frios fazem-se vermelhos e ternos. E um claro calor humano, ergue-se do fundo negro. Quando te escrevo, escrevem-te os meus ossos. Escrevo-te com a inapagável tinta do meu sentimento. E aqui estou, em uma custódia que, apesar do tempo passado, continua com um ar ainda mais misterioso e sombrio. E é berço de algo revelador, que literalmente ainda paira sobre nossas cabeças. O milagre mostra-me caminhos que um homem comum nunca poderia trilhar. São partes secretas que me indicam a edificação mais próxima do sagrado encarnado. Estou à procura daquela que outrora estava envolta em agonia, e foi liberta para então seguir sua própria vontade, honrando o legado daquele que lutou até o último pulsar de seu coração, o penitente. Tenho certeza que Crisanta ficará feliz em me ver. Ela demonstra uma admiração pela minha escrita, e me sinto honrado, pois ela também é responsável por me salvar do triste destino que acometeu tantos habitantes de Custódia no passado. Mas tamanha é minha surpresa ao de longe perceber uma cena violenta, que aconteceu muito rápido, e sua consequência começa com os céus que traduzem o que eu mais temia nas palavras daquele ser misterioso. A alvorada eterna das nossas penitências anuncia seu fim iminente. Crisanta está ferida, preciso chegar até ela, mas aquele homem está seguindo seus passos e Crisanta chega aos portões de uma catedral. O sangue em suas mãos soa como um martírio iminente, pois sinto um espírito combativo nunca antes visto naquele homem. Sua armadura lembra a usada pelo próprio penitente, principalmente o elmo, mas algo é muito diferente nele. E caminhando com pesar, continua dizendo: cada uma nasceu para pôr fim à outra. Crisanta caminha. Sua armadura, sua espada, pesam mais do que nunca, e o rastro de sangue soa como o pós-fácil de um texto doloroso. Exausta, seus joelhos tocam o chão, e a voz daquele homem continua dizendo: agora ambas aguardam, a sua dormente, a minha em vigília. Mas ela não vai. Crisanta, não! A lâmina que foi sua companheira em tantos feitos durante sua penitência, agora transpassa seu ventre. E ela... Que esse juramento, o milagre testemunhe. Ela nos deixa. E o homem segue caminhando à sua frente, em direção a um trono. E por elas que aqui permaneço, na expectativa de nosso encontro. O homem então senta naquele trono e... espere, são querubins o coroando? E o homem retira seu elmo, dizendo: ferido pelo silêncio desta existência isolada. Antes que eu pudesse fitar o seu rosto, sou tomado por mais uma visão. A visão da cidade, em que um grande monumento paira sobre todos, e percebo que é exatamente onde eu estou. 3 grandes figuras sustentam aquela grande edificação. Uma mulher com o rosto coberto, um camponês e uma figura que lembra um anjo. E então,
Conforme a cidade do Santo Nome se erguia sobre os ombros daquelas 3 estátuas, todos conseguíamos ouvir o retumbar daquele coração misterioso revelado pelas nuvens. Soando como um sino litúrgico que se oculta nas nuvens, aquele coração faz com que o povo encantado por seu esplendor se prostre de joelhos, e aquele chamado ascético anuncia o nascimento do Filho do Milagre. Me sinto pesado ao despertar, como se eu estivesse suspenso, mas ao mesmo tempo um peso está sobre cada parte do meu corpo. E então percebo à minha volta pessoas suspensas em grandes fitas vermelhas ungidas com óleo sagrado, creio eu, pois me lembro das fitas de Crisanta. Ele está ali de joelhos, ainda inerte. E logo percebo que ele também ainda está no trono. E então ele diz: Está junto aos mártires adormecidos, aqueles que acompanham dos sonhos as procissões que eram feitas pelos fiéis que adoravam somente o milagre. Tu foste escolhido pelo milagre há muito tempo como o arauto que dará fim à minha penitência, onde sairei vitorioso sobre os que desafiam a vontade encarnada. Mas percebo que seu semblante, outrora inabalável, demonstra uma leve sensação que lembro ter visto no rosto de Escribá. E outra visão me faz enxergar exatamente o motivo. Sim, eu me lembro. Lembro desse lugar e de toda a adoração que o marcou para sempre. O local de descanso daquele que desafiou o milagre. O monumento foi construído em sua lápide. Mãos estendidas, agora imutáveis, tentam tocar aquele que também foi santificado. Deograças tem em seus braços o caixão onde o penitente descansa. Mas por que esta visão agora? Meus pensamentos são interrompidos, assim como as folhas que tocariam aquele caixão. Interrompidos por um gesto que eu nunca pensei que fosse ver outra vez. Uma manopla feita de madeira nodosa. Então, o penitente ressuscitou. Ao presenciar seu primeiro suspiro em 1000 anos, quase consigo ouvir todo o clamor daquele mausoléu em que o silêncio tornou-se absoluto. Sim, meu amigo, você retornou, e sinto que o retorcido não é somente a imagem que velava por seu descanso, mas sim a certeza de sua penitência que recomeça, e ela sim eu teria orgulho em contar cada detalhe a partir de agora. O penitente então sente o solo pela primeira vez em muito tempo, e logo recobra sua força através de um frasco de bile. Mas a meia-culpa não está em posse do penitente desta vez, tendo em vista que seu propósito findou-se com os acontecimentos além do sonho. Espero que você seja amparado mais uma vez, meu amigo. O penitente ajoelha-se perante seu calvário, pois seu fiel companheiro de jornada ainda o sustenta em seus braços, mesmo que simbolicamente. Ao sair de seu calvário, o penitente percebe ainda estar nos domínios do sonho, onde um céu escuro é atravessado pela luz que mais uma vez guiará o nosso Salvador. À sua frente estão 3 estátuas. Suas armaduras parecem mostrar alguns antepassados de penitentes cavaleiros, cada um com sua arma de escolha. O penitente as observa e cada uma das 3 armas ressoa de um jeito único. À esquerda, um penitente robusto, agressivo, está em posse da arma mais forte dentre as 3, o turíbulo que inflama com fogo intenso, capaz de aplicar golpes devastadores, capazes de fazer qualquer sino ressoar com o seu poder. Seus inimigos partilham justamente o conceito que norteia o seu nome: veredicto. À direita, um outro penitente empunha em sua mão esquerda uma lâmina curva, com detalhes belíssimos dignos de um guerreiro sagrado. Sua lâmina é norteada de contas de rosário que percorrem toda a sua estrutura, que vai de encontro à empunhadura, que é composta por mãos em pose de clamor, de oração. Gesto este que nomeia perfeitamente a lâmina que pode dilacerar seus inimigos com um poder místico capaz de drenar energia para seu portador a cada golpe. Ruego el alba, que significa eu rezo para o amanhecer. Mas a escolha do penitente está ao centro. Um exímio esgrimista que possui 2 armas que tornam-se uníssonas no combate. Em sua mão esquerda, um pequeno florete, centelha, a fagulha que pode transportar seu portador na velocidade da luz. Em sua mão direita está Sarmiento, o florete que é adornado justamente com o conceito de seu nome, que uma espécie de caule nodoso orna toda a lâmina de um modo harmonioso, que ao aplicar velocidade em seus golpes, ativa propriedades elétricas que aplicam investidas mais mortíferas de acordo com a velocidade e habilidade de seu portador.
Um portal então se abre e, ao passar por ele, as estátuas com as armas remanescentes quebram e seus restos somem com o vento. Mas o penitente sente que as veria de novo muito em breve. Ao retornar do sonho, o penitente se dirige até o local de seu descanso, e mesmo sabendo que seu grande amigo de peregrinação não está mais nesse mundo, ele encara aquele grande monumento com a certeza de que seu despertar não seria em vão. E então, o penitente segue com velocidade pelas formações rochosas que formam o Reduto do Silente. 1000 anos se passaram, mas sua velocidade, seu vigor físico parecem ainda estar mais apurados do que combates que outrora pude acompanhar. Logo à frente, o penitente avista uma grande estátua, em forma de mulher, um gesto que simula uma resposta ao clamor de tantas outras pequenas estátuas que ornam aquele local silencioso. Mas algo está errado. Ao tentar dar mais um passo, o penitente é surpreendido com um golpe que seria certeiro, se não fosse por seus reflexos inabaláveis. Uma grande roda repleta de espinhos corta como folha o rosto de mármore daquela estátua, e ao olhar para cima, uma figura veloz toca o chão. Magro, corpo curvado, uma leve armadura e um tecido vermelho cobre o rosto daquele que esculpiu cada imagem do reduto, o habilidoso sem face, o cincelador do oblívio. Acostumado a trabalhar em peças e corpos que simbolizam o esquecimento, a grande roda empunhada por aquele artista sombrio agora buscava por um material facilmente maleável, a carne humana. O confronto começa e a roda parece ter vida própria, pois retorna sozinha às mãos de seu mestre, o que mostra que tal arma é a extensão de seu portador, que salta para o alto, arremessando com toda a sua força aquela arma incomum. O penitente se adianta na resposta, partindo na direção que seu oponente estava a aterrissar, e golpes rápidos começam a castigar aquele escultor sem rosto. Porém, o penitente deve ser cauteloso e saber a hora de recuar e estudar uma nova chance de investida, pois a roda sempre retorna para o seu mestre. O cinzelador não perde a velocidade, mas o penitente se adaptou rápido aos seus padrões, tornando possível desferir golpes cada vez mais velozes contra o seu oponente. Seu elmo começa a ser decorado com o sangue do cinzelador, que esguicha sem descanso, mostrando assim derrota iminente, perante a técnica daquele que ressuscitou pronto para punir e purificar outra vez. Enquanto observa seu oponente sem vida caído de joelhos, o elmo agora é contemplado com a luz da saída daquele calvário esquecido. Seu interior agora brilha com a marca do martírio deixada por seu oponente. Mártir vem do grego e significa testemunha, o que faz sentido, pois aquele que desafiou os mais altos poderes do milagre caminha entre nós mais uma vez. O penitente fita pela última vez o local de seu descanso e por um momento se pergunta quantas e quais pessoas vieram velar por seu corpo todo esse tempo. E então parte em sua jornada. Ao começar sua jornada, o penitente avista uma luz intensa vindo do céu, e ao olhar para a fonte dela, avista-se uma figura que desce lentamente na direção do recém-desperto guerreiro. Querubins dourados formam uma espécie de portal atrás daquela forma feminina com vestes sagradas. Seu olhar transparece paz e autoridade. Suspensa por uma grande mão, a mulher carrega um grande pergaminho, e ao se aproximar do penitente, ela diz: Penitente, retornado da sepultura e companheiro da caminhada dos lamentosos, seu despertar está escrito nas páginas da eternidade. Anunciado é meu nome, e venho das montanhas de alturas celestiais, as origens e cerne de tudo que é mais sagrado, para ter com você. Deves me ver como perceptora nesta empreitada, advinda de uma das mais magnânimas alturas. Penitente, o milagre fará nascer outra criança descendente das nuvens, com grandioso coração, que das alturas zelará pela ancestral cidade do santo nome. Tu deves ir até lá para então impedir o nascimento. Todavia, esta trilha ascendente de penitência, a arquiconfraria está à sua espera. Os penitentes que o próprio milagre fez sentinelas aguardam sua chegada. Enquanto ainda estou tentando assimilar a magnitude e o perigo de tal jornada, a anunciada continua seu chamado, descrevendo cada membro da arquiconfraria. Orospina, da Irmandade dos Bordadores. Benedita, da Irmandade da Oração Perpétua. Odon, da Irmandade do Sal. Lesmes, da Irmandade da Carne Corruptível. Todos sob o ditame do mais antigo dos penitentes, o primeiro de todos, Eviterno, o pai dos penitentes. Então ele é o responsável pelo ataque a Crisanta.
bem como o meu cárcere neste lugar. Mas aquele poder... Anunciada então continua. Penitente, o milagre incutiu 3 pesares na consciência de 3 de seus próprios guardiões. Só por meio da revelação deles que você conquistará a humilhação das esculturas que sustentam a cidade, ascenderá ao ponto mais alto e, por fim, ao grandioso coração. Encontre os guardiões. Então é isso. Aquele mistério dentre os eventos que envolveram Escribá, aquele coração nos céus. Penitente, sua nova jornada será tão tortuosa quanto a anterior, meu amigo. Seja forte. Você precisa mais do que nunca encontrar, além dos guardiões, as armas remanescentes para purificar cada um deles. A penitência então recomeça, e a primeira área lembra um pouco o aspecto da linha sagrada que outrora caminhamos. Aqui, as chuvas e eventos geográficos causaram erosões catastróficas, deixando formações rochosas irregulares, dentre outros danos causados pelo grande escoamento destas águas. Este lugar chama-se Ravina das Rochas Altas. Árvores secas, pássaros que esperam novos corpos para se alimentar e principalmente novos inimigos são tudo que este lugar mostra para o penitente, que rapidamente passa golpeando qualquer um que atrapalhar sua peregrinação. A parte nodosa na manopla direita em seu braço também começa a desenvolver um papel interessante, auxiliando nas execuções em que as raízes podem destroçar quem quer que fique preso nelas. Ao final do primeiro caminho tortuoso, o penitente finalmente vê algo familiar. Pessoas, pássaros, mas a visão de pobreza e abandono é semelhante à nossa saudosa Albeiro. Estamos na parte baixa da cidade do Santo Nome, que, assim como Albeiro, abriga aqueles que não foram tomados pela parte sombria do milagre. Hora de começar a conhecê-los. O penitente segue até uma espécie de oficina mais próxima, e parece que os moradores não demonstram estranheza em sua presença. Ao entrar no referido lugar, o penitente se depara com uma espécie de ateliê, com alguns esboços esculpidos e serragem por todo o solo. À sua frente, um homem peculiar observa um grande bloco de madeira onde se pode ver somente um esboço de um rosto feminino. Ao se virar, o penitente se surpreende com o que vê. O homem é cego. Uma fita branca cobre seus olhos e seu braço esquerdo é uma prótese de madeira, que, aliás, partilha de pares de mãos com ferramentas distintas, mas não menos habilidosas que seu braço direito, que é totalmente humano. O homem, um senhor de meia idade, diz de maneira cortês: "Bem-vindo a esta confusão de serragem, cola e verniz, que é a minha humilde oficina. Montanhês é meu nome, e sou um mestre escultor." Suas falas soam como as de um profeta, o que de fato ele pode ser, pois não somente palavras são sinais, avisos ou presentes dados pelo milagre. E aqui, ele diz que seu ofício consiste em entalhar na madeira as formas dos verdadeiros santos, para que então possam ser contemplados e adorados pelos devotos. O homem diz que, apesar de seus olhos vítreos não verem mais a luz, ele bem sabe o que o penitente procura. Afinal, misteriosos são os caminhos do milagre, não é mesmo? Montanhês então completa seu raciocínio, dizendo: "O milagre proclamou que, por ter o ofício de escultor, eu deveria entalhar em madeira a Santíssima como minha última obra de arte. Penitente, peço que me ajudes com minha derradeira obra. Busque para mim os melhores cinzéis e ferramentas, maravilhosos pigmentos e delicadíssimos vernizes. Assim, hei de esculpir imagens para o retábulo que você carrega nas costas, como esta aqui que agora ofereço." O penitente então repara o referido retábulo que agora habita suas costas, com espaços para serem consagradas pequenas estátuas de madeira. Mas para que fim? Ele então entrega para o penitente uma pequena imagem de madeira, um homem com um semblante de traidor. E sua mão esconde um punhal, e sua postura e aparência lembram a de Judas Iscariotes. Mas vou elucidar todas as dúvidas em um outro momento. Seguindo pela cidade, o penitente avista uma entrada, em que um grande tapete vermelho funciona como uma espécie de guia. Ao entrar na sala, percebe-se que o local está abandonado. Um grande salão de lustres com velas apagadas refletem o vazio que transborda pelo grande corredor. E à frente, o grande tapete vermelho nos revela um pridô, com um sacerdote sentado esperando a próxima alma que pedirá a sua absolvição. Seu rosto está oculto, suas mãos entrelaçadas rogam por algo invisível aos olhos. Sua penitência, segundo ele, é permanecer nas sombras com suas lágrimas,
e a cortina que separa pecado de absolvição é seu único elo com qualquer um que esteja em sua presença. Mas o penitente sente que aquele pruidor não é comum. Sua alma reage a ele. O penitente lembra de todo o fardo que o silêncio faz carregar desde então, e o padre diz que sempre que precisar, o sacramento da confissão estará disponível para ele, diante do confessionário sombrio. O penitente continua e para diante de um grande precipício, onde um grito estridente torna-se o principal motivo de sua descida até o lugar conhecido como Profundo Lamento. Pedras, raízes e um chão castigado denotam um lugar que possui uma energia sombria, onde vasos criam asas, imagens em mármore ganham vida e tudo ao redor forma um ambiente hostil. Dentre as muitas salas, o penitente se depara com uma figura misteriosa. Uma mulher idosa, vestida de preto, segurando uma criança que parece estar em um sono profundo. O penitente tenta, mas não consegue acompanhar a lógica da crescer, onde os braços que envolvem a criança se perdem com as mãos que escalam os ombros e cabeça daquela estranha mulher que tem seus pés enraizados no chão. A descida continua e na sala seguinte uma cena incomum. Entre as ruínas encontramos um cavaleiro de joelhos, já padecido. Uma lança de prata atravessada em suas costas mostra que aquele cavaleiro pode ter sido abatido por alguém muito habilidoso. Os pensamentos do penitente são interrompidos por um som de algo veloz chegando, e uma luz materializa um cavaleiro com armadura idêntica daquele corpo sem vida. Seu elmo coberto por um manto e sua máscara enferrujada esconde não só o rosto do adversário, bem como mostra sua possível frieza em combate. O cavaleiro puxa uma espada que parece estar enferrujada, mas seu fio permanece afiado. O penitente nota a investida e rapidamente esquiva para as costas do adversário, que tenta acertá-lo também com uma magia misteriosa. Já à vontade com sua dupla de floretes, o penitente desfere golpes velozes que vão minando a vitalidade daquele cavaleiro que mais parece um morto-vivo. Uma última investida seguida de um contra-ataque aniquila o cavaleiro enferrujado, que cai de joelhos e morre em seguida. O penitente segue e, ao ver mais alguns corpos, todos com lanças cravadas em suas costas, é subitamente surpreendido por uma figura misteriosa que surge em alta velocidade na frente dele. A mulher misteriosa possui o mesmo tipo de lança que ceifou os inimigos no caminho anterior. Ela pergunta o nome do penitente, mas logo em seguida diz que não importa, pois seus caminhos se encontraram por um propósito. A mulher se identifica. Seu nome é Irma. Suas palavras soam enigmáticas, versam sobre ódio e denotam algo profético que deve ser cumprido. A lanceira desaparece no mesmo ritmo que chegou, e o penitente tem a certeza que seus caminhos se cruzarão outra vez. Mais à frente, o caminho desaba, levando o penitente a uma grande estátua de uma mulher sendo adorada por pequenos seres, também de mármore. A manopla nodosa do penitente reage ao pequeno frasco guardado pela estátua, fazendo com que a Era da Ascensão desperte raízes e garras, fazendo com que o penitente agora consiga escalar lugares inexplorados e siga em sua jornada. Seguindo na exploração, um objeto ressonante chama a atenção do penitente, que ao se aproximar e tocar nele, sente a mesma energia que emana do escultor, seguida de uma visão. Sua última obra, parte 5. Foi então que o escultor, testemunha de toda a situação, foi atingido pelo esplendor que emanava do semblante piedoso da mulher. Um brilho tão tremendamente incandescente que o condenou à mais absoluta escuridão. O velho homem havia sido cegado para sempre. Mesmo assim, em meio àquele abismo sombrio, uma visão persistiu, gravada como uma luz pura. O mais belo rosto que já havia presenciado em toda a sua vida. O malhete ressonante, a primeira de suas peças, finalmente foi encontrado. Os acessos começam a serem desbloqueados e o penitente se sente mais familiarizado com o local, que parece não ter fim. Uma outra energia chama por ele, e agora, por um instante, o penitente ouve o som do oceano, e logo em seguida reencontra uma velha amiga de jornada, Mirabraz, um estilo flamenco que, em forma de cântico, pode levar o penitente de volta a um porto seguro. Mas o oceano aqui mostra-se mais misterioso do que o comum. Uma fraca energia, porém ameaçadora, ecoa por aquela região. O penitente resolve descer com o elevador à frente para checar mais de perto e se depara com um caminho destruído. Ele percebe que está diante de um mar que ouviu em certas histórias, chamado de Mar de Nanquim.
Dizem as escrituras que seu fundo é o lar de um grande palácio, mas ninguém sabe ao certo. O penitente então vê uma estranha moeda caída no chão. O estranho aqui é que essas moedas eram usadas como tributo para pagar as procissões que trafegavam pelas estradas, especialmente à noite. O que este tributo esquecido faz por aqui, não sabemos, mas uma coisa é certa: não há coincidências nesta peregrinação. Nunca me esqueci de um pequeno relato feito por um homem misterioso que encontrei em minhas peregrinações, que uma vez perdido, fez parte de algo inesquecível. Sua aparência era misteriosa e seu rosto oscilava entre o medo e o temor, enquanto dizia: a névoa espessa da noite serpenteava e abraçava o entrelaçado de troncos e galhos que constituía a floresta. Daquela mesma névoa, que grudava em minha pele como uma coberta pegajosa, emergiram as sombras. Elas marchavam de maneira ordenada em parcimônia fúnebre, cada uma trazendo seu próprio lamento e expressão sinistra, flutuando adiante, confusas em sua morte. Não pude deixar de assistir, congelado no lugar como eu estava, enquanto elas vinham vagarosamente em minha direção. Somente então a procissão parou. A sombra que guiava o grupo, a maior e mais tenebrosa de todas, curvou-se em silêncio, mostrando-me a palma de sua mão vazia. Ele esperava por algo. Petrificado pelo medo, consegui apenas balbuciar algumas palavras sem sentido, enquanto meu corpo inteiro tremia. Foi naquele momento que a luz penetrante da alvorada repentina atravessou a copa emaranhada daquela floresta, dissipando tanto névoa quanto espectro, fazendo-os desaparecer perante os meus olhos. A doce canção dos pássaros espantou o silêncio mortal que outrora havia reinado. Nunca saberei qual tributo que o fantasma da névoa buscara, ou se algum dia o encontrarei novamente. O penitente então entrega o malhete ao escultor e percebe-se a simbiose entre ferramenta e criador. Agora sua magnum opus finalmente poderá ser feita, camada por camada. Eu não recordo desta parte baixa da cidade do Santo Nome ter tantas energias distintas, e cada corredor e a cada escada, o penitente começa a conhecer cada aliado em sua jornada, e o próximo deles está logo à frente. Um corredor com lustres antigos, um grande cálice dourado e mais à frente uma figura esbelta. Cabelos longos da cor carmesim, na companhia de querubins que acariciam seus cabelos e tocam sua veste branca. Antes que o penitente lhe dirija a palavra, um pequeno sacrifício é exigido, e seu sangue enche aquele cálice como tributo consumado. Aquela presença diz palavras estranhas, nos convidando a descobrir a mentira que cobre seu corpo. Ela nos diz que estamos diante de um invólucro que esconde sangue e ossos, e completa dizendo que o penitente se encha dos mesmos cálices que brindam a reis e sacerdotes. É evidente a fonte de poder atual que envolve os frascos de bile, e então a nossa peregrinação continua. Outra presença em comum que encontramos na cidade é um homem corpulento com o rosto coberto. Sua coluna é curvada, pois ele sustenta um pequeno idoso sentado em uma cadeira que é decorada com várias peças penduradas que estão à venda. Sim, eu me lembro dessa dupla. Um homem que caminha descalço pagando sua penitência, enquanto um idoso dotado de muita inteligência e itens com poderes fascinantes. Eles chamam-se Medardo e Escolástico, que se emociona ao estar na presença do penitente. O penitente então segue povoado acima, pela passagem superior da entrada daquela cidade, para ser mais exato. Ele então segue pelos aquedutos que eram muito usados como rota de trabalhadores que carregavam grandes sacos com sementes, entre outras especiarias. Por isto o nome Costales. O lugar, no momento, possui poucos acessos disponíveis, forçando o penitente a seguir em frente, onde mais uma grande energia começa a ser sentida. Como obstáculo, o penitente encontra um inimigo ameaçador, com ataques potentes, mas que cai diante dos vários golpes velozes desferidos em seu ventre. O penitente então está diante do que parece ser o resquício de um jardim sagrado, onde um grande querubim, com máscara dourada, chora lágrimas de cor idêntica a seu adereço sacro. Ao se aproximar, ele diz: penitente de passos misericordiosos, minha máscara fulva verte lágrimas diante de sua presença. Esse é o jardim dos corais excelsos. Eu sou outro dos irmãos sagrados da face dourada, nascidos do milagre. O querubim então pede ajuda do penitente, que liberte seus irmãos espalhados por estas terras, sobre a mirada daquele grande coração que continua a pulsar. E então poderemos juntos alcançar a recompensa que repousa no alto desta torre. Seguindo pelos pontos acessíveis do aqueduto, o penitente chega então até uma região sombria. O cheiro da morte parece ser característico aqui.
Estátuas colossais que mais parecem ser feitas de cinzas guardam a entrada do bioma mais sombrio visto até o momento. Uma energia intensa ecoa em seu interior e Sarmiento e Centelha parecem responder a algo recluso naqueles domínios. Estátuas imensas por todos os lados, cada uma com uma expressão de dor diferente, em que seus braços buscam o invisível para uma redenção que não existe mais. O penitente contempla a visão do abandono, em que a areia parada como o tempo por aqui funciona como um grande caminho de lápides ocultas que nos apresentam o lugar conhecido como os sepulcros sagrados. O penitente sabe que um dos pesares da consciência está abaixo de todo este cenário repleto de criaturas e seres abraçados pela morte. Mas seu objetivo no momento é achar mais uma de suas armas sagradas, e então ele segue habilidoso escalando cada ponto destruído daquele lugar. E então, após entrar em uma sala que mais parece uma caverna, com colunas que passam o ar de que outrora aquele lugar pode ter sido um ponto de adoração, o penitente então encontra um grande monumento de pedra e bronze, que retrata uma espécie de confronto, onde alguns penitentes pereceram enquanto outros são tomados pelo espírito combativo. Mas em seu topo, um penitente segura uma arma bruta. Seu cabo é conectado a uma grande corrente, que por sua vez, liga-se a um grande turíbulo decorado com máscaras. Seus semblantes são de pesar, e ao sentir seu poder, o penitente toma posse da arma que seria a mais poderosa de seu arsenal. Ao empunhar aquela arma, o penitente ouve em sua mente apenas uma palavra: veredicto. E ao fazer um movimento, o turíbulo se acende momentaneamente e suas chamas cortam o ar, selando assim o pacto eterno com seu novo portador. Ao passar novamente pela oficina de Montanhês, o penitente nota que sua obra máxima começa a deixar de ser um simples bloco de madeira e passa a transformar-se em uma mulher sagrada. Concentrado em seu processo criativo, Montanhês aguarda ansiosamente por mais peças, enquanto esculpe aquele belíssimo busto. Ao continuar a descida pelo profundo lamento, o penitente chega até o lugar que nunca mais pensou que pisaria novamente. O lugar, outrora sagrado, conhecido como Mãe das Mães. E confesso que também estou profundamente abalado com o estado atual daquele lugar. Paredes em ruínas, turíbulos imensos destruídos, e a sensação do vazio ecoa em cada corredor. Mas nem por isto aquele lugar deixou de ser ameaçador. Mas nem tudo está contra nosso trajeto. E então o penitente encontra um novo tipo de portal, capaz de transportá-lo por vários cantos de custódia. O portal é decorado com várias mãos, que creio eu, sejam feitas de ferro e bronze. Abaixo estão duas mãos abertas. Na altura do que seria um pescoço, está outra mão fechada em volta do mesmo. E onde estaria a cabeça, uma mão aberta é segura por um outro par de mãos. Curiosamente, os dedos da mão-cabeça, se é que eu posso chamar assim, na verdade são pequenos que mesclam homens, mulheres, devotos e crianças. Esta estátua está atrelada a um oratório, que em suas laterais possui estátuas de eruditos e até portas fechadas e abertas. Ao entrar, o penitente acessa uma parte inexplorada perto da oficina, chegando a uma nova sala que lembra um acesso a alguma sacristia ou um local com bancos que, creio eu, poderiam ser confessionários, bem como partes quebradas de oratórios pelo chão. Bem no meio daquela sala, encontra-se uma mulher, bem maior que o penitente, com um semblante amigável, apesar de misterioso. Em seu rosto, apenas o olho esquerdo está descoberto. Ela usa um lenço que cobre a cabeça, e o seu traje, que é branco, mas foi sujo pelo tempo, é feito de anágua com tiras bordadas, e todo o seu visual denota algo sobrenatural. E ela, fitando o penitente, diz com uma voz sussurrante a seguinte frase: "Encontre irmãs." E então, aproveitando o novo atalho desbloqueado, o penitente segue para a direita, e ao visualizar uma tenda a qual possui um quadro de um crânio com um olho só, decide entrar. Um sentimento nostálgico me vem ao olhar aquela cena. Vasos de barro lacrados, tapetes persas, coroas, baús, vestidos de seda e outras quinquilharias adornam aquela barraca onde somente se pode ver um braço feminino, repleto de pulseiras em formato de argolas. A mercadora se chama Regina, e estranhamente a matéria de seu corpo é ligada aos seus pertences, como sua cama e as estruturas que compõem a sua abundante barraca. O penitente nota que mais uma aliada foi encontrada e se retira da loja na certeza de que em breve seus itens serão cruciais para a nossa jornada. Então, o penitente teleporta-se de volta que um dia foi a mãe de todas as mães, já encontrando na sala seguinte um estranho artefato,
um sino desconhecido que soava como o lamento de um ícone sagrado celestial. Eu acho que me recordo de um sino que ressoava diferente, quando suas badaladas eram proferidas próximas aos símbolos que lembravam os devotos do retorcido. Tal ato chamava-se Harmonia do Retorcido, tendo em vista a energia emanada de cada símbolo que julgava-se esquecido. O penitente segue desbravando aquele lugar em pedaços, soterrado por crenças atuais, e a Mãe das Mães parece que foi sepultada propositalmente, como se aquele lugar divino tivesse falhado com a humanidade, transformando-se em salas vazias, repletas de inimigos condenados. Mas algumas lembranças nos mostram o porquê da penitência ser necessária e que há sacrifícios que serão honrados para sempre, como a estátua de um velho amigo de jornada chamado Redento. Ah, meu velho amigo, você realmente fez a diferença naquela caminhada. Vejo o penitente curvar-se e por um instante posso sentir que aquela estátua ferida pelo tempo transmutou o espírito de gratidão e retribuiu o gesto de compaixão e caridade. Após uma boa explorada, o penitente sente que ainda faltam-lhe habilidades para chegar até o coração sombrio daquele lugar. Será que a terceira e última das lâminas irmãs poderia ajudá-lo? Ele então resolve subir de volta e continuar descobrindo mais caminhos da Cidade Baixa, que apesar de conhecida como Santo Nome, é palco do completo abandono e profanação. Conforme sua exploração cresce, o penitente vai constatando o grau de destruição que envolve toda a Cidade Baixa, onde executores, indivíduos com roupas rubras munidos de estandartes que usam imagens de santos como armas, e entre eles, grades e ruínas, o penitente encontra um grande portão fechado. Acima, uma pequena varanda estão alguns fios emaranhados que lembram teias de aranha. Ele segue a escada abaixo à procura de alguma passagem alternativa. Um longo corredor à frente, repleto de anões com roupas de gala e punhais afiados, é o primeiro desafio deste subterrâneo, com o misterioso aroma da morte. Sim, pois em volta de barris empoeirados e lustres que permanecem acesos, o penitente vê algo em comum. Corpos caídos ou até mesmo paralisados com expressões corporais de pavor estão envoltos pelos mesmos fios dourados daquela sacada. Sim, agora estou lembrando de onde conheço os tais fios dourados. Há muito tempo eu pude cuidar de um viajante que chegou em estado de choque, com fios dourados presos em parte de suas roupas. Ele não falou muito antes de infelizmente perecer, mas disse que conheceu a morte em pessoa, em um palácio onde os criados, os nobres, os plebeus estavam mortos, presos por todos os cantos, desde os tetos até as salas privadas. Ele disse que foi ajudado por um homem que possuía um florete, e antes de correr por sua vida, o homem ferido disse que viu um grande casulo dourado, e um som grave como o de uma dança flamenca ecoava pelos corredores do temido Palácio das Bordaduras. O penitente começa então a explorar aquele ambiente mórbido, repleto de artes, casulos por vários corredores e paredes, bem como inimigos com roupas de gala que ceifam vidas de viajantes, onde outrora havia um grande palácio. É difícil e perturbador acreditar que um lugar tão refinado tenha se transformado em um verdadeiro cemitério ornado com teias douradas, janelas quebradas e corpos embalados como estátuas de seda. Abrindo caminho através dos corpos derrotados de seus inimigos, o penitente encontra mais uma das cobiçadas, cuja segurança foi garantida unicamente por estar presa em uma parede secreta. Em um caminho distinto, o penitente está diante de uma cena curiosa. À direita está o esqueleto de um homem, morto com a cabeça apoiada em uma mesa de jantar. À esquerda está uma senhora idosa que reclama sem parar, vociferando frases como: "E você pode morrer, talvez pode até apodrecer ante meus olhos, mas isso não o ajudará." O penitente tenta entender com quem ela está falando, e enquanto ouve, analisa bem aquele lugar que está claramente apresentando sinais de esgotamento, tendo em vista o pó que cai do teto pouco a pouco. Ao notar finalmente uma terceira presença naquela sala, a senhora pede que o penitente sente-se à mesa com ela, e se apresenta com o nome Cástula. Com palavras que oscilam entre o agradável e o mau agouro, Cástula diz que durante muito tempo, os passos do penitente são os únicos notados naquele palácio repleto de homens cobertos pelo ouro que tanto ousaram cobiçar. O penitente decide continuar sua exploração, mas antes Cástula lhe pede que o penitente encontre o paradeiro do manuscrito de seu querido irmão, Trifon. Antes de continuar, o penitente percebe que Cástula volta a discutir com a ossada de seu irmão, que partira há muito tempo, tendo em vista o estado de sua carcaça. Assim como ele, também sinto que há algo a mais nessa sala, mas no momento temos que continuar o caminho pelo palácio.
O penitente chega até uma sala repleta de cadáveres de seda dourada e livros empilhados. E ao olhar para cima e ver duas estátuas que seguram espelhos, os dois acessos da sala se fecham e inúmeros inimigos começam a surgir através de portais profanos. Mesmo diante de várias investidas e graças ao uso dos frascos de Billy, o penitente sai vitorioso contra o confronto direto. Mas o inimigo final surge, com uma grande massa que ao chocar-se com o chão, desfere ataques elétricos. A batalha parecia perdida, mas ao lembrar da habilidade de Sarmento e Centelha, o penitente usa os espelhos para esquivar e desferir golpes velozes que finalmente dilaceram o oponente, fazendo com que os bloqueios da sala sejam liberados. Chegando ao fim da sala, estamos diante de algo perturbador. Vários casulos presos ao teto e ao meio um grande casulo dourado que emana uma energia sobrenatural muito poderosa. O casulo está preso por alguns fios dourados e o penitente corta parte deles, percebendo que do lado contrário, caso chegasse, poderia cortar os fios restantes, fazendo o casulo cair. Mas o que será que está dentro dele? Só há um meio de saber, e o penitente precisa encontrar aquela outra rota. Este lugar, a cada corredor, descida, o penitente parece estar mais perdido, sendo forçado a descer cada vez mais na esperança de encontrar a rota correta. Ele então aterriza em uma antiga adega abandonada, repleta de inimigos e, claro, muitas estátuas de seda. Mas há algo diferente por aqui. Algo que parece chamar por suas lâminas gêmeas, e então o penitente finalmente descobre de onde vem essa energia misteriosa. Mais uma caverna antiga, como a que estava Veredito, porém aqui temos uma visão bem diferente. A luz que evidencia juntamente com pétalas sagradas em um grande coração aberto, perfurado por vários floretes. Mas um vestígio de líquido dourado escorre do grande artefato erguido por algumas pequenas estátuas de homens que compõem um grande altar circular, situado com lâminas em todas as suas extremidades. Caído ali, o penitente encontra uma outra imagem e, ao tocá-la, uma mensagem ecoa em seus ouvidos. Abrigada pelas sombras que reinavam naquele palácio abandonado, Orospina riu. Sua silhueta indistinta na luz fraca, roupas aristocráticas feitas de sedas vinho e branca coroada por uma delicada máscara de porcelana enfeitada. Do alto pendiam finas cordas de puro ouro, um trapézio para sua dança aérea, a qual ela usava para atacar com a precisão de uma vespa. Muito abaixo dele, os corpos de intrusos que foram tolos o suficiente para entrar em seu domínio empilhavam-se contra o luxuoso mármore, agora tingido pelo carmesim do sangue deles. Mas uma vítima resistiu à morte. Seus olhos se moviam de sombra em sombra, em uma busca inútil por sua executora. No canto de sua visão, o resplendor da espada dela aparecia e desaparecia. Uma longa e fina rapieira que refletia o brilho das velas e do ouro que decoravam os corredores sinistros. Orospina, entretida pelo medo e agonia de sua presa, aguardou pacientemente pelo momento perfeito para dar seu golpe fatal. Uma estocada, um grito abafado e então o silêncio. O palácio novamente aveludado por riquezas e morte. Aquelas palavras. Então já sabemos quem guarda este lugar. A primeira batalha contra a Arquiconfraria está próxima. Agora mais do que nunca, o penitente precisa encontrar a última das lâminas irmãs e então fortalecer seu espírito e habilidades de combate, pois o primeiro pesar da consciência está perto de ser desbloqueado. Ao teleportar-se de volta para a cidade do Santo Nome, o penitente resolve verificar se a cobiçada está em segurança. Agradecida pelo gesto de boa vontade, a mãe das cobiçadas o recompensa, aumentando os poderes de supridor, o que é crucial para a nossa progressão nesta penitência. Mais situações incomuns começam a nortear a parte baixa daquela cidade, pois ao retornar para fortalecer também seus frascos de Billy, o penitente percebe que aquela donzela rodeada de querubins, apesar da expressão imutável, enfrenta punições. Os pequeninos de face dourada, que antes cuidavam de suas vestes e seus cabelos, agora separam a pele daquela mão delicada, deixando o tom carmesim ser a cor predominante daquela penitência iniciada. Mesmo sem entender o propósito de tal ato, o penitente também tem o seu fardo para carregar, e após fazer sua oferenda, também segue seu caminho para encontrar a lâmina restante. O penitente sente que suas lâminas reagem quando apontadas para os caminhos acima das grades e ruínas, e então continua abrindo passagem através dos perigos daquelas construções condenadas. Mas uma cobiçada é encontrada presa em uma parede, e ao seguir em frente o penitente vislumbra algo curioso. Um caminho rodeado de raízes nodosas que aponta para um local isolado,
conhecido como Coral dos Espinhos. Este lugar também me causa uma estranha nostalgia. Seu ar misterioso lembra o mesmo das trilhas maltratadas pelo tempo na antiga linha sagrada. Mas o que nos chamou a atenção é exatamente o que o lago reflete. O que parece uma cidade com grandes torres e que emite uma energia caótica, mas que parece estar contida por algo. Será que o reflexo é de algo nos céus? Ou será uma ilusão escondida na grande montanha que parece encarar o lago? O penitente segue floresta dentro e começa a vislumbrar os perigos daquele lugar. Logo à frente, um ser vestido somente um capirote está preso nas raízes que o fazem de fantoche para algo profano. Uma projeção astral perturbadora de um oponente que possui uma espada espectral, que corta o ar em uma velocidade impressionante. O penitente é mais ágil e aplica golpes viscerais naquela aberração presa ao solo, quebrando a simbiose profana que unia as criaturas, deixando os corvos ao redor como meros observadores atentos à próxima carcaça que pode estar à sua espera. Seguindo pelos caminhos, percebemos o quão complexa e incomum aquela floresta vai se apresentando. Paredões de pedra com raízes frondosas são o lar de pequenas criaturas que se locomovem através de bolas espinhosas resultantes das raízes daquele lugar. Mas algo sombrio ressoa por entre aquelas paredes rochosas. Uma energia sutil como a morte que chega sem aviso, e o penitente resolve investigar. Ele avista uma bifurcação e, ao entrar, arrepios percorrem sua espinha. Poucas vezes o penitente sentiu algo similar, e a bruma que envolve as árvores e toda aquela parte da floresta vai revelando a fonte dos temores do penitente. Um cortejo está à sua frente, onde um corcel negro envolto por uma mortalha que esconde todo o seu corpo, se é que ele realmente possui um, puxa uma espécie de cripta móvel. Em seu teto, uma escultura de um representante do clero que abraçou o descanso eterno. No cavalo, um homem usando o capirote, segurando um cetro com luz na ponta, e na retaguarda mais duas presenças femininas usando capirotes. O homem misterioso diz: Viajante, você que desviou de seu caminho, e seus passos se tornaram meros arremedos, emudecidos de si próprio. Não permita que a bruma escura engane seus olhos, pois diante de você está a procissão das sombras. Figura das névoas sinuosas, pague com a moeda falsa, a de bordas carcomidas e faces desgastadas, que nada vale e por ninguém é cobiçada. Destarte, guiaremos você pelo breu aos recônditos mais longínquos. Ele então fita o tributo esquecido, como era conhecidas tais moedas, que o penitente carrega, e a moeda parece responder à procissão. O penitente então entrega a moeda e em uma atmosfera sombria, o homem diz: Agora deite na pedra fria e deixe a mortalha sombria envolver seu corpo em escuridão. O ar fica pesado, as brumas parecem estar mais intensas e o penitente sente as trevas chegando. Sua visão vai ficando turva e então tudo fica escuro. O penitente então sai a uma sala secreta nos confins do profundo lamento e percebe uma outra bruma que vem da sala à frente. Ao passar por ela, estamos diante de um lugar que sempre me dá calafrios, especialmente por uma presença que o habita. Mas obviamente a influência do milagre por aqui despertou aqueles que deveriam descansar, e é justamente a cena que o penitente tentou evitar. Caixões flutuam naquele ar pesado pelo lamento, e espíritos envolvidos em mortalhas golpeiam aquele invasor indesejado. Porém, seu adversário está ainda mais implacável, pois tem pressa e golpes certeiros dão cabo das ameaças que gritam enquanto seus caixões pegam fogo e deixam de existir. Conforme o penitente avança, pude notar as nuances daquele lugar. Edificações abandonadas, as estátuas vestidas com mortalhas que carregam lustres como se estivessem velando aqueles que passam por esse lugar inóspito. Mas aquele lugar também possui almas bondosas como a doce Sagrário, que se oferece para ajudar o penitente nesse momento tão caótico. Sagrário vive em uma pequena caverna repleta de rosários, onde a penumbra preencheu quase que todo aquele domínio. Tecer rosários é sua penitência, e ela sabia que mais cedo ou mais tarde conheceria o penitente que um dia lutou contra o filho do milagre. Porém, assim como os mistérios em seu rosário, o penitente em breve irá se conectar com os demais habitantes deste lugar tão misterioso. Sua urgência agora é encontrar a lâmina remanescente, e por enquanto só existe um lugar onde ela possa estar. A edificação com arquiteturas mais refinadas e com uma concentração imensa de inimigos, chamada Coroa das Torres. Realmente,
É um lugar impressionante. Um horizonte de edificações que parece ter sido esculpidas pelos deuses. Seus corredores repletos de criaturas desafiam a memória do penitente, que mergulha em passagens, escadas, elevadores e pontes. Diferentes dos encontrados no Coral dos Espinhos, os espíritos obsessores daqui não precisam de um hospedeiro que os conjure. Talvez pelas contas de rosário presas em seu peito, mas o penitente não se deixa intimidar. Encontrar a lâmina é tudo que importa no momento. No caminho, o penitente encontra um pergaminho que acredita ser o que Cástula procura, mas tudo aqui está muito caótico, em caligrafias que se perdem como algo que foi escrito às pressas ou para encobrir rastros. De qualquer maneira, o penitente guarda consigo o pergaminho do ancião e agora percebe que realmente está na trilha certa, tendo em vista a ressonância de suas armas com algo que está próximo. Sim, meu amigo, é chegada a hora do arsenal da penitência estar completo. E então, lá está ela. Uma caverna parecida com as anteriores, em que um grande momento guarda a última lâmina. Mãos de mármore erguem-se aos céus e junto dela está o grande prêmio de tantas provações. A espada que possui um corte impressionante, abençoada com contas de rosário que adornam e fortalecem o fio de sua lâmina serrilhada. Sua guarda é feita por duas mãos entrelaçadas em pose de reza, e ao finalmente tê-la em mãos, um golpe carmesim corta o ar, fazendo com que o penitente e Ruego el Alba estabeleçam um pacto eterno, uma união que agora completa o arsenal necessário para superar cada etapa desta penitência. Agora o Palácio das Bordaduras terá todos os seus segredos revelados, e o principal deles é responsável pelo caminho de corpos que compõe a decoração macabra do palácio. No caminho para o Casulo Dourado, o penitente acha mais uma imagem para o seu retábulo, com as últimas lembranças de um alquimista. Suas últimas palavras parecem ecoar por toda aquela sala, dizendo: "Ele cairá durante a primeira oração da manhã. Seus olhos ficarão brancos, enquanto sua língua escurece. Uma terrível dor então fará com que ele se contorça por alguns instantes e, por fim, morra em frente a todos eles, conforme seu comando." Estas foram suas últimas palavras, enquanto entregava ao seu abade um pequeno frasco com um líquido roxo dentro. Tal superfície brilhava de um modo incomum, mas nunca saberemos o que realmente continha ali. Após passar por um caminho repleto de armadilhas e pequenas ameaças, o penitente fita por uns instantes o casulo dourado. Um golpe corta os fios restantes e o casulo cai, seguido do penitente que mergulha rumo ao desconhecido. Ele aterriza em uma sala escura, onde o único foco de luz é a passagem que ele acabara de abrir. Incontáveis casulos suspensos por todos os lados, fios de seda revestidos de poeira do esquecimento, mostram o quão ancestral aquele local parece. Entre os vários casulos presos ao chão está o dourado, agora aberto. Fios dourados cortam a escuridão e lá está ela. Suas vestes são um misto de tecidos refinados, broches da realeza e especialmente um elmo que cobre todo o seu rosto. Empunhando uma grande rapieira, seu nome claramente faz jus à combinação de duas palavras predominantes neste castelo: ouro e sangue. A anfitriã continua seu discurso de orgulho e soberba sobre a queda de todas as suas vítimas, traídas pela cobiça sem fim. O penitente segue fitando sua adversária, que salta dos fios e, frente a frente com sua presa, diz: "Dança agora com meu aço, penitente. Bordaremos tua carne em sacro tormento, criando uma tapeçaria de sangue e ouro." O confronto começa e o penitente toma a dianteira, desferindo golpes agressivos contra Orospina, a dama bordadeira. Sua velocidade é impressionante e antes que o penitente continue, Orospina some como uma miragem e um clarão se forma em volta do penitente, que esquiva a tempo de perceber que são vários golpes cortando o ar. Realmente, ela é muito rápida. Cuidado, meu amigo. O penitente segue veloz nas investidas, mas Orospina esquiva-se bailando no ar, quase que no ritmo de uma dança. Aliás, estranhamente, o único som que quebra o silêncio depois dos golpes são passadas criando um compasso musical, em que dois dançarinos das lâminas digladiam-se em uma música mortal. Orospina pousa em um fio dourado e lança um ataque à distância, obrigando o penitente a recuar mais uma vez. Ele tem dificuldades para acostumar com a velocidade sobrenatural da dama bordadeira, e em um instante de descuido, o penitente é cruelmente golpeado pela investida veloz daquela que parece dominar toda a arena.
O penitente luta para conseguir se adaptar e parece que finalmente está funcionando. Investidas certeiras seguidas de um aparo perfeito fazem Orospina recuar pela primeira vez. Furiosa, a dama bordadeira some no ar e em seguida seu ataque de lâminas fica ainda mais poderoso. Desta vez, os reflexos do penitente estão mais apurados e ele se salva de mais uma investida mortal. O ritmo daquela dança começa a acelerar e subitamente Orospina some, dando lugar a cópias douradas que lançam ataques tão poderosos quanto os dela. Acostumado com a velocidade de seu oponente, o penitente não encontra dificuldades para desviar das lâminas que incessantemente procuram um erro de seu adversário. Orospina, que experimenta o medo pela primeira vez, ataca em velocidade ainda maior, seguida pelo compasso das batidas que entram em um ritmo de urgência. Desesperada e ferida, Orospina ataca em todas as direções e seus olhos fitam seu carrasco, que espera atentamente pelo golpe fatal. Tocando novamente o chão, Orospina parte seu último fôlego, mas não contava com a reação de seu oponente. Em postura de defesa, com lâminas cruzadas, Sarmento e Centelha realizam um aparo perfeito, deixando sua adversária sem ação, possibilitando assim o ataque visceral feito pelo penitente. Sua lâmina atravessa o peito de Orospina, fazendo com que sua respiração cesse e ao mesmo tempo dá a última batida daquela música misteriosa. Os fios que envolvem todo o seu corpo estouram, fazendo com que ela seja consumida pelo fogo do pecado. Tudo fica em silêncio. A dama bordadeira deixa de existir. O penitente fita o chão ensanguentado e imediatamente algo faz ficar de joelhos como um sinal de reverência. Em seguida, um clarão se intensifica, agindo como uma cortina que cai, revelando algo secreto. Ele levanta e observa o estranho cenário formado à sua volta. O céu, tomado pela penumbra, deixa somente alguns raios de luz passarem por sua barreira de nuvens. Em volta do penitente estão arremedos de homens com vestes papais. E ao sentir o cheiro intenso, o penitente percebe que todo o cenário à sua volta é formado por incenso. Ele caminha então para descobrir o que querem que ele veja, e se depara com uma imagem sombria, mas que transmite paz. Uma senhora com idade avançada, enterrada até a altura dos ombros, com braços estendidos que seguram o corpo de uma mulher moribunda, que o penitente percebe quem é. A real face de Orospina, filha de tecelões que eram especialistas em tecidos de ouro, prata, do escarlate e também o branco. Ela decide nos conceder uma visão antes que parta em sua procissão eterna ao descanso. O primeiro pesar da consciência. A memória ainda dói. Acontece que um humilde casal, no desespero de não conseguir engendrar descendência, entregou-se ao milagre. Um milagre cuja luz parecia ter se apagado em nosso coração, pois como há muito não nos banhava na luz de seu esplendor benevolente, acreditávamos que tivesse se extinguido. A visão interrompida e mais fraca do que antes, Orospina diz que a luz calorosa dourada do crepúsculo a convida a fechar seus olhos, e na esperança que o milagre abra seus escuros portões e ela possa desbravar onde jaz os sonhos terríveis que não permitem despertar, Orospina se vai. O penitente então desperta, mas ao recobrar sua consciência, os céus oferecem uma visão para todos os habitantes da cidade do Santo Nome. O gigante monumento suspenso no ar começa a perder altitude, indicando que o primeiro pesar da consciência foi desbloqueado. O penitente olha para trás e vê mais uma vez a escriba sagrada, que confirma a revelação da primeira parte do testemunho do nascimento do Pai, colocando abaixo a imagem eminente do Pai. De volta à parte baixa da cidade, o penitente segue explorando alguns lugares que antes não podia conferir, como a sala à esquerda, abaixo da localização da doce sagrário. Ao entrar, uma melodia bem comum em ritos sagrados ecoou por todo aquele pequeno salão, com candelabros apagados, móveis jogados, mas algo chama a atenção do penitente. No fim da sala, 3 pessoas oram fervorosamente, enquanto adoram e beijam uma grande mão flutuante, que ao perceber a chegada do penitente, se dirige a ele, com palavras de júbilo, pedindo que ele se junte em adoração. Por ora, o penitente se ajoelha, fitando a porta fechada atrás da entidade, que nada diz. Sem poder investigar mais nada no momento, é hora de seguir para um destino que ainda precisa de desfecho: os confins dos sepulcros sagrados. O lugar parece uma cripta sem fim, em que cada caminho superado conduz a um labirinto mais profundo,
Após liberar o acesso das salas e liberar toda aquela areia presa nas profundezas, o penitente encontra mais uma vez a misteriosa lanceira Irma. Como dito pela viajante, as vontades de ambos seguem o propósito de se cruzar para juntos vencerem mais um confronto, e não ouço tentar adivinhar com quem seria. Antes de continuarem, Irma parece querer compartilhar um pouco de sua origem. O penitente resolve ouvi-la, e uma estranha história começa a ser contada. Sobre uma menina que conseguiu escapar do horror da deformidade gerada pelo milagre. Milagre este que escolheu o reflexo límpido das águas calmas de um lago que revelava a verdade escondida para cada um que investigava. Com isto, o velho sino que anos atrás afundava no fundo daquele lago começou a soar badaladas tão potentes que estremecia a água a cada movimento. Ela continua dizendo que as faces refletidas de todos os que observavam, inclusive a própria Irma, começaram a se distorcer, deixando todos aterrorizados. Ela finaliza com voz trêmula, dizendo que o milagre então capturou a obra. Sim, aquele horror desconfigurado que estava na superfície do lago, como se fosse um afresco, fazendo em seguida desaparecer tudo que fora refletido. Irma disse que só conseguiu testemunhar aquele evento perturbador porque voltou seus olhos para o lago enquanto fugia. Ela então silencia por um instante e se prepara juntamente com o penitente para que juntos encontrem aqueles mórbidos confins, uma das formas malfadadas do milagre, que com certeza quer conhecer aquele que caminha através dos cadáveres de seus oponentes. Irma some com o vento e o penitente segue para o local do próximo embate. Ao chegar, uma cena macabra o espera. Uma montanha feita de cinzas, com esqueletos que jazem em pose de súplica, enquanto permanecem amarrados em grandes peças de madeira, como se esperassem que o pequeno feixe de luz os despertasse de seu estado decrépito. No centro, um esqueleto com vestes de preceptor desperta de seu sono e diz: Ondas e nuvens de poeira prenunciam tua chegada. Poeira no ar, oriunda da erosão de paredes, de estátuas e de nossos próprios ossos. As pedras ouviram tantos pecados que a elas só foi possível sucumbir, estremecendo sobre os ecos de culpa. Ecos que não suportaram o isolamento que lhes impus e que escaparam de mim, rastejando pelas paredes, erodindo-as até que suas cinzas imaculadas nos enterrassem. Penitente, revele agora seus pecados, os que tuas lágrimas jamais poderão expiar. Em seguida, o silêncio, que é interrompido por um forte tremor, e das cinzas sai um corpo esquelético gigantesco, com vestes idênticas às daquele ser que há pouco nos proferia palavras ameaçadoras. Em sua mão direita, um grande porrete feito de madeira e adornado com corpos amarrados em todos os lados, e nas costas da criatura, ele aguarda o resultado deste confronto. Sim, agora eu sei bem quem ele é. Lembrei das histórias, tragédias e rumores envolvendo um preceptor que outrora foi um sábio rodeado de discípulos, incumbido de educar e edificar uma legião, mas caiu em desgraça por motivos desconhecidos. Estamos diante do grão preceptor Radamés. O combate começa e o penitente mostra-se versátil e agressivo, testando cada arma contra Radamés, que apesar de mais lento, golpeia com uma força impressionante, empunhando aquela arma perturbadora. O penitente segue ativo, mas receoso de ficar muito próximo da criatura, que ao perceber seu recuo, conjura esferas de magia negra que colidem contra a parede. Um grito que mais parece uma risada rouca é mais um sinal de algo perigoso. O corpo de Radamés é perfurado por várias estacas de vidro e ele avança rapidamente para tentar empalar o penitente, que salta por cima da ameaça, golpeando rapidamente com sarmento e centelha. Radamés se apoia na parede e o olhar vazio da criatura deixa o penitente em alerta, pois ao virar de costas para correr, um vento forte passa em suas costas e ao olhar para trás, o penitente percebe que escapou de mais um golpe que seria mortal. O penitente não se intimida e golpeia o chão com um rastro de chamas que, assim como seu nome, conjura versos desta música que toma um rumo cada vez mais violento. Apesar de atingido em cheio, Radamés não recua, e se não fossem os rápidos reflexos de seu adversário, seu golpe esmagador poderia ter posto fim a este confronto.
A defesa formidável do penitente o fez derrapar para trás, mas ele avança mais uma vez contra Radamés, equipando e golpeando rapidamente com veredicto. Mesmo já memorizando o ritmo e os golpes de seu inimigo, o penitente ainda assim mantém distância de Radamés, que não para de atacar, revezando entre magias e golpes potentes com aquela arma profana. Ao se esquivar de mais uma investida, o penitente sente algo veloz no ar e uma lança voa na direção de Radamés, que tenta achar o que causou o golpe, mas Irma some rapidamente no ar. Furioso, o grão preceptor finalmente ergue-se das cinzas e, ao ficar de pé, vemos o quão assustador ele pode ser. Em seguida, ele começa a devorar os corpos presos em sua arma e grandes pedras começam a cair do teto daquele lugar. O penitente precisa terminar esse confronto ou pode ficar soterrado naquele pesadelo esquecido pela civilização. A batalha fica ainda mais intensa quando o poder de Radamés fica ainda mais ameaçador, com esferas que estouram na direção do penitente, que se cura para poder continuar as investidas. E então, o confronto entra em sua fase final, com o penitente realizando uma técnica arriscada para testar em um combate mortal: o Pacto de Sangue. Sim, ele realmente vai usar esta técnica, onde usa seu braço com espinhos de sua manopla para cortar o próprio corpo e ativar os poderes de Ruego ao Alba. E, meu amigo, que sequência poderosa e assustadora! Radamés recebe uma seção de golpes devastadores que cortam seu corpo sem piedade, e obrigando a usar tudo o que tem para se recuperar naquele instante. O teto volta a tremer e uma grande pedra despenca em direção ao penitente, que, ao olhar onde ela vai cair, recebe um golpe violento de Radamés, que volta a devorar mais alguns dos seus discípulos. Ele passa a perseguir o penitente por toda a arena, mas um movimento rápido finalmente define aquele combate. Correndo em direção à grande parede da direita, o penitente salta pegando impulso e, usando sua técnica milagre sangrento, um bumerangue de sangue atravessa o pescoço de Radamés. E então ele para, o sangue jorra de sua boca cadavérica e, com uma expressão apática, aquele que um dia foi uma das maiores mentes de toda essa civilização vira uma grande estátua de cinzas que se esvai, junto com um grande corpo esquelético que desaba, fazendo aquele pequeno e frágil cadáver cair inerte. Radamés deixa de existir. Assim como o anterior, ao romper mais um pesar da consciência, o penitente mais uma vez está nos sonhos do incenso. A mesma paisagem assustadora, e logo à frente encontramos Radamés em seu leito de morte. Deitado em uma cama que possui rodas como as de uma carroça, bem como 4 lustres rachados, um em cada canto da cama, e no meio está o rosto dourado de um querubim. Sua aparência é mórbida, cabelos longos mas sem vida, e a expressão daquele que teve que guardar um segredo pesado demais para sua mente. Radamés então diz: Testemunhe esta vigília, antes que eu embarque na minha verdadeira jornada. Eu, Radamés, passei minha longa vida ouvindo as confissões de tantos corações aflitos. Mesmo na morte, ainda escuto o eco das vozes enlutadas, suplicando para serem ouvidas mais uma vez, rogando para se confessarem. Mas a dor deles nunca chegou a me trazer lágrimas aos olhos. Um desses ecos, as vozes incessantes, era a voz do próprio milagre, que me ordenou vigiar seu sagrado pesar. Obedeci, e foi aí que as lágrimas começaram a correr. Radamés se mostra emocionado e completa: Penitente, você que vem testemunhar o milagre, contemple. A visão seguinte mostra aquele mesmo casal que rogava para o milagre que os ajudasse, rodeado de fiéis que oram pela mãe que está em trabalho de parto. E uma voz diz: Mas o pedido do casal foi tão humilde e sincero que o milagre, cujas razões tão elevadas escapam ao nosso entendimento, finalmente decidiu agir. Despertando de um longo repouso e movido pela doce melodia de súplicas tão nobres, ele abençoou o casal de devotos, cuja fé jamais fraquejara, e lhes concedeu o filho pelo qual tanto ansiavam. A visão cessa, e de volta o penitente ouve as últimas palavras de Radamés: O dia da morte já mingua a luz celeste, fazendo cerrar meus olhos.
que o milagre escancare seus escuros portões, para que eu possa desbravar onde jaz o sonho terrível do qual jamais se desperta. E então, mais uma parte da grande estrutura começa a descer. A figura da mãe, consumando assim o segundo pesar da consciência. Em júbilo, a anunciada diz que em breve a parte alta da cidade, separada por ordens do milagre, estará acessível, e com isso, todos os seus segredos serão revelados. O penitente então segue caminho abaixo para encontrar a saída daquele lugar mórbido, e encontra mais uma coberrada escondida pelo caminho. De volta à parte baixa da cidade, mais uma ferramenta é entregue ao escultor, e percebe-se que sua grande obra segue ganhando forma. Ao retomar para a oficina e ver algum progresso a mais, enquanto Montanhês diz que mãos divinas o guiam em sua obra mais perfeita, o penitente, por um instante, consegue ver mãos divinas com cordas invisíveis controlando o corpo daquele que tem a certeza que é guiado pela vontade divina. Fora da oficina, é hora de organizar os próximos passos. Afinal, mais um guardião precisa ser encontrado. Mas o penitente precisa cuidar de algo mais urgente e ameaçador, pois aquele grito vindo dos confins do profundo lamento ainda não foi identificado. E se eu estiver correto, abaixo de tudo está um ser que foi preso para se dedicar a um ofício eterno. E tal desafio será um dos mais perigosos que o penitente enfrentará até o presente momento. Eu sigo com minhas visões, documentando tudo que eu vejo. E sei que o meu cárcere é proposital para que tudo que eu fale, que veja, seja sentido por Eviterno e pelo milagre. Eles podem ter a vantagem de minhas visões, mas estão longe de mensurar a vontade daquele que vai obliterar cada ameaça em seu caminho, pois esta é a sua penitência.